sou santo. Então, o que é santidade? Né? O que é ser santo? E por que é tão importante, né, esse tema para nós? Porque santidade é algo importantíssimo para nós? Por que a santidade é algo que nós devemos cultivar, é algo que nós devemos buscar, é algo que nós devemos analisar? Por quê? Porque em Hebreus, capítulo 12, versículo de número... Capítulo 12, deixa eu ver aqui se eu encontro o versículo. Versículo 14 diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui nós estamos vendo a importância da santidade, né? Por quê? Porque uma vez que a Bíblia diz, sede santo, Deus fala, sede santo porque eu sou santo, aí o escritor de Hebreu diz que nós devemos seguir a paz com todo e a caridade e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. O que a Bíblia está dizendo, nós podemos resumir que sem santidade nós não podemos entrar no reino de Deus, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós não podemos ser salvos sem a santificação. Mas, na verdade, o que é ser santo? Né? O que implica, né, nessa palavra santidade. Então, Gilda, eu trouxe aqui, né, eu já tinha muito tempo lá em casa, há anos, eu quase que eu nem encontro, né, eu tinha escrito alguma coisa sobre santidade, que eu gosto muito de estudar escrevendo, né, para eu não esquecer. A mente da gente sempre nos trai. E a primeira coisa que nós devemos ver, a primeira coisa que nós devemos entender é a definição, né, de santidade. Qual é a definição de santidade? Né? Como é que nós vamos definir santidade? Em primeiro lugar, né, se nós for considerarmos a palavra santidade em si, santidade é um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo santificar, né? Que basicamente significa tornar santo. Então, o que é santidade? Santidade basicamente tornar santo, né? Isso é o sentido, né, da palavra. Mas tanto no hebraico como no grego significa separado, consagrado e recriado para Deus. Então, se eu for definir o que é santidade, eu vou definir como algo que foi consagrado, algo que é separado, algo que é recriado para Deus. Essa é a definição de santidade. Quando eu digo que alguém é santo, eu estou dizendo que essa pessoa ela é separada, ela é consagrada e ela foi recriada para Deus, para servir a Deus. Então, esse é a definição de santidade, né? De santidade. Que sem um coração santo, não se pode viver santidade. Né? Então, o que é santidade? Santidade envolve todo o contexto da vida do ser humano, do crente, todo ser do cristão. Então, essa é a definição de santidade. Se alguém chegar para mim e perguntasse o que é santidade, eu ia definir que santidade é algo que é separado, algo que é consagrado, algo que é recriado para Deus. Mas fica só nisso? Isso é muito interessante, né? E eu até pus aqui, né, que diz, quando a palavra santidade é aplicada às pessoas como os santos de Deus, ou simplesmente os santos, né, eu vou ler aqui o que eu escrevi, a palavra implica em devoção e assimilação, ou seja, devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus. Então, santidade, ela envolve devoção. E o que é devoção? É você viver um serviço para Deus. É você viver para Deus, é você viver no serviço de Deus. Então, toda santidade, ela envolve devoção. Ou seja, é quando nós
devotamos a nossa vida ao serviço da causa do Senhor, ao serviço de Deus. Isso é, né, santidade. Segundo lugar, santidade ela envolve assimilação. Ou seja, em que sentido? No sentido de imitar, conformar-se e tornar-se como Deus a quem servimos. É por isso que Deus diz assim: sede santo como eu sou santo. Né? Então, é exatamente isso. E como isso pode acontecer na vida do crente? Né? Como isso pode acontecer na vida do crente? Precisamos assumir a lei moral de Deus como a nossa regra e Jesus Cristo como nosso modelo. Então, isso é santidade, quando nós assumimos a lei de Deus como nossa regra e Jesus Cristo como nosso modelo. Então, esse é o papel de santidade. Já na terceira parte desta série, Deus é santo. Como posso me aproximar dele? Então, nós vemos aqui que Deus é santo. Como é que eu vou me aproximar de Deus que é santo? Quando Deus diz, sede santo, porque eu sou santo, ainda não definindo o que significa ser santo. Há tanto contido na palavra santidade, e tal palavra é tão estranha para nós que a tarefa parece de definir a Bíblia, usando a palavra santo de forma intimamente relacionada com a bondade de Deus. Costuma-se definir o vocábulo santo como pureza, livre de qualquer mancha, totalmente perfeito e imaculado em todos os aspectos. Então, eu estou falando isso, Gil, para depois nós, né, conversar a respeito de santidade. Então, será que santidade é só pureza? Porque quando nós falamos a palavra santo, ser de santo, nós já pensamos imediatamente ser santo é uma espécie de pureza. É nós se purificar, né, das coisas que nós imaginamos que nos tornam impuros. Mas aí eu te pergunto, será que a palavra santo determina simplesmente só um estado de pureza, né? Porque a ideia de pureza ou perfeição moral é, na melhor das hipóteses, um sentido secundário do termo na Bíblia. Quando os serafins cantaram suas canções diante do Senhor, ele estava dizendo só simplesmente puro, 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 né? Na verdade, eles estavam falando muito mais do que isso. Eles estavam dizendo muito mais do que isso, né? A santidade de Deus é muito mais do que pureza. A santidade de Deus é muito mais do que separação. A santidade de Deus é algo que transcende, né, tudo e qualquer coisa que nós possamos imaginar, que nós pensamos similar, porque ela vai muito além daquilo que nós pensamos. Então, quando Deus diz, eu sou santo, Deus ele não está só dizendo, eu sou separado, eu sou puro. Quando Deus diz, eu sou santo, Deus está dizendo que ele é santo em todos os aspectos e atributos que ele tem. Por exemplo, Deus é santo em amor, Deus é santo em bondade, Deus é santo em justiça, Deus é santo em misericórdia, Deus, ele é santo em todos os seus atributos. Tudo que Deus faz é santo. Quando Deus diz, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo, é difícil de nós entendermos isso. Por quê? Porque quando nós olhamos para a santidade de Deus, quando nós olhamos para a perfeição de Deus, para a pureza de Deus, fica muito difícil de nós entendermos quem nós somos como santo. Né? Porque como eu serei igual a Deus? Como eu posso ser santo igual a Deus se ele transcende
tudo aquilo que é elevado, tudo aquilo que é finito e infinito, ele vai além de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos. Mas Deus diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Então, se nós for definirmos santidade para nós, para o crente, ser santo não é só ser separado. Ser santo não é só ser diferente. Ser santo é ser outro, né? Ser santo é ser outro. De que maneira? Né? De uma maneira especial. O mesmo significado básico é usado quando a palavra santo é aplicada a coisas terrenas, incluindo terra santa, nação santa, pão santo. Em cada caso, a palavra santo é usado para expressar algo além de qualquer moral ou ética. As coisas santas são coisas separadas das demais. Então, isso é muito profundo, né, a gente pensar em santidade, porque ser santo vai muito além da moral e da ética. Ser santo não é simplesmente uma pessoa que tenha uma moral impecável e que tenha uma vida ética impecável. Por exemplo, né, existem muitas pessoas que nem cristãos eles são, mas que moralmente e eticamente são pessoas que você não pode acusar de nada, né? Então, ser santo não é só ter uma boa moral. Ser santo não é só ser ético. Ser santo vai muito além disso. Vai muito além da moral e muito além da ética, né? Por quê que vai muito além da moral e muito além da ética? As coisas santas são coisas separadas das demais. Quando Deus pede para que nós sejamos santos, Deus está pedindo que nós devemos sermos separados de quê? Das demais coisas do mundo, né? Ser separado, né? Então, essa é uma palavra que nós devemos refletir. Quando Deus diz, sede santo, porque eu sou santo, o que Deus está dizendo é assim, seja separado. Mas separado de quê? Separado das demais coisas, de tudo que está além e ao meu redor. Então, tenho que ser separado. E de que maneira eu tenho que ser separado? Por quê? Porque somente Deus é santo em si mesmo. Somente Deus pode santificar algo. Somente Deus pode dar um toque que transforma algo comum em algo especial e diferente e separado. Então, isso é muito importante. Se eu olhar para mim, eu não vou ver nenhuma possibilidade de santidade. Se eu olhar para mim, eu vou ver que alcançar esse nível de santidade dentro do conceito de santidade é quase que impossível. Não tem como o ser humano ele alcançar esse grau de santidade por ele mesmo. E aí é onde entra, né, o que Deus pode fazer. Né? Por quê? Porque só Deus é santo em si mesmo. Só ele é santo em si mesmo. Ele está além de tudo e de todo, né, em sua santidade. Nós não. Nós não somos santos em nós mesmos. Então, o que é que acontece para que nós possamos ser santos? E aí é onde entra a mão de Deus. E aí é onde Deus chega e ele dá um toque de transformação na nossa vida. E aí é onde Deus, ele pega o ser humano e ele muda esse ser humano. E agora essa pessoa, ele se torna santo, por quê? Porque ele se torna separado para o serviço de Deus. Ele agora consagra a sua vida totalmente ao serviço de Deus. Por quê? Porque nós temos uma ideia de santidade em relação aos efeitos e ação dos seres humanos. Quando nós vemos uma pessoa que tem uma boa retórica, quando nós vemos uma pessoa, aquela pessoa que dificilmente falta um culto na igreja, aquela pessoa que é eloquente, aquela pessoa que fala bem, aquela pessoa que se expressa bem, aquela pessoa que ora, que jejuma, né?
tem todo esse contexto, aí nós assimilamos que essa pessoa é uma pessoa santa. Então, nós temos esse conceito de santidade, né? Então, quem é santo para mim? A pessoa que ora mais do que eu, a pessoa que jejuma mais do que eu, a pessoa que se consagra mais do que eu, a pessoa que está lá, né, que até que tem uma eloquência mais do que eu, então eu olho para essa pessoa e eu digo, essa pessoa é mais santa do que eu. Mas quando eu olho para o conceito de santidade, quando eu começo a definir o que é santidade, aí eu vou perceber que ser santo é ser separado para o serviço de Deus. Ser santo começa na obediência, né, à palavra de Deus, quando você torna a palavra de Deus, quando você torna a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática, e quando você, né, vive a vida de Jesus. Aí a santidade ela começa a partir desse momento, quando nós nos separamos para o serviço do Senhor, quando nós vivemos, entregamos a nossa vida para o Senhor. Então, isso é ser santidade, é separação para Deus. Então, essa é uma das maiores definições de santidade. Né? E para nós terminar aqui, para nós debater, o que é que acontece? O que é ser santo de verdade? Né? O que é, nós pensamos quando escutamos essa palavra? No decorrer dos anos, né, a gente entende do que a gente falamos, né, que eu já falei, que as pessoas olham para a igreja esperando nela ver um diferencial, um estilo de vida que contraste com o estilo de vida da sociedade. Não é isso? É isso. As pessoas olham para a igreja e espera ver, quando eu falo igreja, eu estou falando a vida dos cristãos, dos crentes. Quando as pessoas olham para a nossa vida como cristão, eles esperam o que da gente? O que, que as pessoas olham e esperam da igreja? Espera do povo de Deus? Um diferencial, um estilo de vida que contraste com o estilo de vida da sociedade. Ninguém olha para a igreja para dizer que a igreja é igual o estilo de vida da sociedade. Isso não funciona, né? No entanto, no decorrer dos tempos, a gente também percebe que a igreja incorporou em seu seio os valores mundanos e a filosofia do mundo. Seus modismos, deixando-se levar à moda dos sistemas. A gente vê isso. Isso parece algo tão simples, né, que a gente fala de tão pouco valor assim nesse sentido, mas se nós for vermos, isso é uma realidade muito grande. Se nós lermos Romanos capítulo 12, versículo 2, o que é que Paulo está falando? Que nós não devemos nos moldar a esse mundo. E é isso que o mundo espera da igreja. Um estilo de vida diferente. Um estilo de vida, né, que se entre em contraste com a sociedade, com o mundo. Então, santidade é isso. Santidade não é quando nós oramos mais do que outra pessoa, não é quando nós jejuamos mais do que outra pessoa. Santidade não está numa retórica que exteriormente nós mostramos para as pessoas. Santidade consiste no estilo de vida que nós vivemos quando nós nos separamos, né, e dedicamos a nossa vida para o serviço do Senhor. Toda santidade, ela começa na obediência da palavra de Deus e tendo Jesus Cristo como nossa referência. Toda santidade, ela começa aí. Mas o que é que acontece? Mas o mundo ainda espera da igreja esse contraste. As pessoas ainda esperam da igreja tudo isso.
Não espera ou não espera? Espera. As pessoas ainda esperam olhar para a igreja e ver que a igreja é diferente. É diferente, né? É diferente. O homem, né? O homem santificado opõe-se a todo tipo de pecado. Anda nos costumes do Senhor e guarda os seus mandamentos. E observa. Um homem com coração puro vê pureza em tudo. E o de coração impuro vê impureza em tudo. Né? Interpreta tudo com malícia e de qualquer meio. Mas não basta só falar de santidade. Nós precisamos viver a santidade. E por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso exatamente por quê? Porque hoje a gente vê que a palavra de Deus, ela não é mais. Nós falamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas o que acontece muitas vezes em programação de igrejas, né? A gente vê tudo, menos a palavra de Deus. Né? Na minha época, ou na nossa época, quando a gente era jovem, quando era adolescente, a gente ia para um retiro, ou a gente ia para uma programação na igreja, o que era que acontecia lá? Qual era o nosso divertimento lá? Era quem era que achava um versículo da Bíblia mais primeiro do que outro. Era quando alguém dizia assim, ó, citava um versículo e perguntava qual livro e qual capítulo, né? Então, essa era as brincadeiras que a gente brincava nas nossas reuniões, no nossos ajuntamentos, né? Era quantos capítulos tem o livro tal, né? Quantos versículos tem o capítulo do livro tal. Então, aí você vai, mas hoje isso se tornou arcaico, isso se tornou desnecessário. Nós estamos, né, numa sociedade moderna, né? Ou melhor, nós estamos com uma igreja moderna dentro de uma sociedade moderna e que isso é coisa do passado, não é mais necessário. Mas a gente fala de santidade, né? Ou melhor, Deus diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. O que é que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo que nós devemos sermos separados, mas não ser separado para ser diferente, sermos separados para ser outro. Nós não podemos ser mais, nós não podemos ser só diferente, nós temos que ser outro, uma outra pessoa. Esse é o conceito de santidade e esse é o conceito bíblico. Deus diz assim: seja nova criatura. Deus ele não chama o homem para o homem ser diferente, ele chama o homem para o homem ser outro. Né? Então, essa palavra, uma palavra para refletir, eu gostaria só de incentivar a nós refletirmos em temas que ele não sai de moda, né? Que ele contém na Bíblia, né? A Bíblia, né, ainda contém, né, a palavra santidade, o conceito de santidade, a definição de santidade para atingir todos os cristãos. Então, precisamos refletir no que é verdadeiramente santidade, né? Precisamos refletir quando Deus, ele chega para a gente e diz: sede santo, porque eu sou santo.